Você Não. está sendo desonesto. Eu Você te- podia ser honesto. Não. Podia. Você tá que tem sendo que ser. desonesto. Você que tem que ser. Vocês já ouviram falar de aquaplanagem? Sabe o que é isso? E quão perigoso é? Então, a Ronda do Consumidor está na cidade de Betim. Ao meu lado está o Gabriel. Vocês conhecem o Gabriel da Ronda do Consumidor, né? O que nos traz aqui e por que eu fiz essa primeira pergunta? Nós temos em casa um veículo que a gente utiliza também para gravações da Ronda do Consumidor, que é um veículo SUV. E esse veículo a minha esposa também usa na sua vida diária, para levar as crianças à escola, né? E um dia ela chegou a mim e falou assim, bem, eu estava dirigindo, estava chovendo e esse carro parece que pegou numa aquaplanagem e foi até difícil. Eu falei assim, estranho, Paula, porque no dia 22/11 os pneus foram trocados todos, né? E uma das razões para um carro se perder na aquaplanagem pode ser má qualidade dos pneus ou desgaste dos pneus. Ok. Eu também um dia estava dirigindo e aí, mesma coisa. Tem uma coisa errada aí, mas não busquei saber a fundo. Até que levamos o veículo essa semana para uma manutenção corretiva por problemas no amortecedor e num dos rolamentos. De repente, o mecânico que vai fazer essa manutenção fala para mim, bem, eu acho que esse barulho aqui é dos pneus. Eu falei, não pode ser que os pneus foram trocados, são novos. Desceu, falou, não, esses pneus aqui não tem cara de ser pneus novos não. Olha aqui, me mostrou o chamado TWI, que é uma sigla em inglês que quer dizer Tread Wear Indicator, ou seja, é um indicativo de desgaste de pneus. Já estava ali no limite, ou seja, meu pneu estava careca. E aí eu falei, não é possível. E aí, como o Gabriel entra na história? Foi o Gabriel, a pessoa que procurou a Bono Pneus em Betim para fazer a troca dos 4 pneus pra gente. Eu falei, Gabriel, então vá lá, a Bono, porque eles devem ter se equivocado. Deve ter acontecido o seguinte, quando a gente levou os pneus, você levou o carro para trocar os pneus traseiros antigos, eles estavam ok ali, estava quase desgastando, mas estava ok. Então eles devem ter se confundido. Eles devem ter utilizado os pneus traseiros, colocados na frente, pensado que você ia trocar só 2, mesmo você tendo pago 4. Vai lá que pode ser esse equívoco. E aí, Gabriel, você chegou aqui, o que aconteceu? Então, eu cheguei e expliquei para o Herbert, se eu não me engano, que me atendeu primeiro. Disse para ele que após que o carro não era meu, você levou o carro a um mecânico que estava com alguns barulhos de suspensão. E aí foi indicado que um dos barulhos estava no pneu, que o pneu parecia que não era novos. Né? E aí eu pedi para que ele olhasse, averiguasse os pneus e me dissesse se eram realmente novos, né? E que se pudesse me dar um laudo, porque a indicação ali, como estava muito desgastado por um pneu de 3 meses, não pareciam ser novos, estava ali com problema. E aí ele falou que a forma de comprovar seria a nota fiscal, porque eles eram novos e poderia até me fornecer as imagens deles trocando os pneus. E eu falei, tudo bem, beleza. Aí nessa hora a gerente ela estava em horário de almoço. Certo. Esperei um pouco, o que ele fez? Ele pegou o carro, subiu até a rampa para averiguar se ele estava alinhado, se não era problema de alinhamento, enquanto a gerente não chegava para tentar resolver. Estava alinhado? Estava alinhado. Estava os 3 ponteiros que eu vi, estavam, e ele mesmo falou que estava alinhado. Perfeito. Olhou, está tudo alinhado, ele viu o problema que estava na suspensão, que estava precisando trocar, estava estourado. E eu falei, não, o problema que a gente está olhando, por causa do desgaste, é o pneu. Então, a suspensão a gente está ciente e vai ser resolvido esse problema. Tudo bem. Aí chegou a gerente e me falou assim, olha, esses pneus são novos. Por quê? Ela foi marcando o modelo de fabricação dos 4 modelos.
Ela marcou até em amarelinho os 4, olha, esses pneus são novos, eu posso garantir porque foram fabricados na mesma linha, né, linha de fabricação. E uma forma de comprovar é através dessa nota que ela me deu. Certo. Olha, aqui está os 4 pneus novos, que tem como eu comprovar que são novos, que foi aplicado. E aí, você falou, então se são novos e estão com esse desgaste absurdo nesse curto intervalo de tempo e quilometragem, o que você pediu a eles? Eu pedi um laudo, porque isso não me prova nada que eles são novos. Isso é uma nota fiscal deles, que eles passam para o cliente. Entendi. Eu falei, então eu vou precisar de um laudo por escrito. Não basta você só falar. Por quê? Eu vou ter que levar esse pneu também a uma perícia para contestar. Sim. E aí ela falou assim, eu não emito, eu não faço esse laudo. Quem pode fazer para você é a Alvorada Pneus. E ela me passou esse endereço. E o que é a Alvorada Pneus? Alvorada Pneus é a distribuidora que passou para ele os pneus. Entendi. Então, ao invés de resolverem o problema para você, eles transferiram a responsabilidade para quem vendeu para eles. Exatamente. Você tem alguma relação jurídica com a Alvorada Pneus? Não. E aí eu tentando explicar isso para ela não tem paciência de ouvir. Eu falando assim, mas a minha relação é com a Bono Pneus, não é com a Alvorada, a sua distribuidora. Falou, não. Aí ela tentando ser grossa comigo. Não, mas você, já que você está falando que não é novo, você tem que ir lá e fazer esse laudo. Entendi. Porque é você que está falando que não é novo. E aí e falaram para você que você ia levar quanto tempo ainda para 30 dias para que esse laudo poderia ficar pronto. Entendi. Tá bom. Então vamos a Bono Pneus. Vocês vão ver as imagens aí, as filmagens, né? Esse veículo, aí vocês comparam o traseiro com o dianteiro, lembrando que ele tem, o carro está com um problema na suspensão, apareceu agora, essa semana, um problema na suspensão, nenhuma das suspensões e os 2 pneus dianteiros estão com um desgaste absurdo. Vocês julguem aí da audiência, julguem. Se faz algum sentido esses pneus dianteiros estarem extremamente desgastados em relação aos pneus traseiros. Vamos a Bono Pneus para ouvir deles o que eles têm a dizer, tentar aí resolver, lembrando que é um bem essencial e a gente não pode esperar 30 dias para resolver esse problema. Você chegou a sugerir, então, se fosse 30 dias, se eles pudessem emprestar alguma coisa, um pneu? Um pneu novo, um outro pneu. Dois outros, né? 2 outros. Eu falei com ela, olha, para a gente fazer esse laudo, ela falou que precisaria 30 dias para eles dar a resposta. Mas eu perguntei, mas aí a gente vai ficar sem carro? Precisava de outros pneus para fazer esse laudo. Ela falou assim, a Alvorada, a distribuidora, ela não fornece outros pneus. Certo. Ok. Então tem que esperar. Perfeito. Então vamos a Bono Pneus para ouvir deles o que eles têm a dizer. Acompanhem vocês mais um caso para a Honda do Consumidor. Estamos chegando a Bono Pneus, em Betim, Avenida JK. Deixa eu ver quem pode conversar comigo aqui. Com licença, bom dia. Tudo bem? A senhora que é Sabrina? Sim. Como vai, Sabrina? Bem. Joia, só está sabendo do caso que a gente está aqui hoje, pelo qual a gente está aqui? Provavelmente. O que a senhora está sabendo do caso? Tá, pode me falar. O que significa isso aqui, Sabrina? A senhora passou ontem para o Gabriel? Sim. Alvorada Pneus, rodovia BR-040, Exatamente. número 6309, bairro Chácaras Boa Vista. Por que a senhora passou esse contato para ele? Qual é o seu nome? Bem Mendes. Bem Mendes. Isso. Na verdade, ele veio na loja, ele efetuou a compra de alguns pneus. E os pneus, ele estava falando com a gente que nossos pneus que nós vendemos para ele não são pneus novos. Que a gente está vendendo para ele um pneu que é reformado. Sendo que eu expliquei para ele, passei para ele a nota fiscal da loja, que é de onde, esse endereço que eu te informei, de onde a gente fez a compra dos pneus, que é a distribuição. Então eu expliquei para ele que os pneus são novos, que a nota fiscal dele estaria com que eu enviei para ele, que eu passei para ele, que a nota dele que é da segurança da loja, que a gente só trabalha com pneus novos. Certo. Aí ele falou assim, eu preciso de um laudo para verificar se os pneus realmente são novos. Falei, olha, nós não somos fabricantes do pneu Goodyear. Eu posso mandar para você o endereço, ou eu posso tirar o pneu aqui para você e enviar para eles, que é nesse endereço, que é um fornecedor Goodyear. Porque só a Goodyear que pode me entregar um laudo referente ao pneu que eles fabricam.
Então, quer dizer, a gente não dá laudo. Isso é procedimento normal de toda empresa em relação à prestação de serviço para o cliente. A gente faz a venda, mas se tiver algum problema, até mesmo é como se fosse uma garantia ou o que precisar, tem que ser diretamente com a fábrica, o fabricante. Tá, então, aí agora eu vou falar algumas coisas para a senhora Sabrina, que a senhora disse muita coisa aí que não condiz com o texto legal. Vamos lá, o Gabriel, ele é meu assessor, certo? Então, ele trocou o veículo, os pneus do veículo, que são meus, por ordem minha, né? 4 pneus. Sim. Tá aqui as especificações, né? O valor pago R$ 3.048. Sim. A gente foi fazer a manutenção preventiva, ou seja, aliás, uma manutenção corretiva, porque teve um problema de suspensão e de rolamento no carro. E o amortecedor dianteiro do lado direito também está estourado. Isso, problema de suspensão e rolamento. E aí o mecânico lá do centro automotivo falou assim, esses pneus não são novos, esses pneus dianteiros não têm condições de ser. A senhora sabe o que é TWI, certo? Tread Wear Indicator. No dia 22/11 foi feito a troca aqui. Né? Eu cheguei a falar com o Gabriel assim, Gabriel, procure então abono. Correto. Porque o que deve ter acontecido é um mal entendido, um equívoco lá na hora da troca. Né? Por quê? Quando ele trouxe o meu carro aqui, que é um SUV, os 2 pneus traseiros, eles ainda estavam em condição de uso. Mas eu falei assim, não, vamos trocar os 4. Então eu falei para ele assim, pode ser que o que aconteceu lá foi o seguinte. Eles viram que os 2 pneus traseiros estavam bons, o pessoal da oficina não sabia que deveria trocar os 4, pegaram os traseiros, passaram para frente, só trocaram os dianteiros. Porque... Jamais faria isso, que a empresa é idônea. Ok, ótimo, mas eu, quando eu levantei essa possibilidade, senhora Sabrina, eu estava acreditando justamente na idoneidade da empresa. Sim. Agora, eu já não acredito tanto mais assim, porque eu vou dizer à senhora. Então, eu falei para ele, então procure lá, porque pode ser que tenha sido esse equívoco. Né? Jamais faria isso, tá? Pois não, ok. E aí, ele veio aqui ontem, um dos profissionais falou, inclusive, que poderia ceder as câmeras, as imagens para ele. Eu pedi o proprietário da empresa, né, para poder verificar para eles. Aí a gente pode estar conversando com o Matheus, que é o dono da empresa, que eu tenho acesso. E aí, o que foi afirmado ontem aqui, depois de uma inspeção no veículo, é que não, os 4 foram realmente trocados. E aí é o que entra na minha cabeça a maior gravidade. Porque a senhora teve acesso de como estão os pneus dianteiros? Sim, senhor. Aqueles pneus trocados no dia 22/11, esse carro não andou mais do que 5 mil quilômetros no máximo, certo? Em três meses. Correto. Está alinhado, foi atestado aqui ontem. Está alinhado, mas está com o amortecedor estourado. E danifica a suspensão do veículo e também compromete o alinhamento. Sendo que, em momento algum, a gente está conversando sobre a suspensão do veículo. Exatamente, não sei porque que a senhora está trazendo. Eu não sei porque que a senhora está trazendo a suspensão aqui à tona. Deixa eu te falar, o caso é o seguinte, vocês vieram acusar a empresa de não viemos acusar, viemos... O Gabriel falou comigo com todas as palavras, inclusive por telefone, que nós colocamos pneus reformados, que o mecânico falou que nós colocamos pneu reformado no veículo. A gente, a informação... Porque a gente não trabalha com pneu reformado. Tá, eu vou esperar a senhora falar tudo que a senhora quiser, depois a senhora me escuta, por favor. O que eu passei para ele em relação do endereço, porque nós não somos fabricantes do pneu, o que é todo pneu, quando acontece, então eu mostrei para ele isso aqui, ó. É um pneu da Bridgestone de um cliente que deu problema de fábrica. Então, quer dizer, a gente tira o pneu do cliente, envia para a fábrica. A fábrica ela tem de 1 até 30 dias para dar um laudo para a gente do que ocorreu com o pneu. A senhora agora pode me ouvir? Eu não terminei de falar, posso terminar de falar? Claro, é porque a senhora tinha terminado de falar, não teve a cordialidade de me ouvir, mas tudo bem. Você está sendo muito cordial comigo. Pois não, então continuarei sendo. Falar. Pode dizer. Não, pode dizer. Vai lá. De fato, nós não viemos trazer aqui o assunto suspensão. Sim. Isso é fato, quem trouxe foi a senhora. A suspensão, ela está sendo trocada em um centro automotivo. O que nos traz aqui, senhora Sabrina, é justamente uma incongruência de que pneus trocados no dia 22/11, e a senhora está dizendo, não, aqueles pneus que estão lá, de fato, foram os pneus trocados por aqui. Sim. Porque quando eu levantei aquela possibilidade com o Gabriel, eu estava realmente tentando acreditar que não tinha sido uma má-fé por parte da empresa ou ofertar um produto de péssima qualidade. Sim. Mas não, a senhora disse ontem que não foram aqueles os pneus mesmo colocados. Os pneus são os mesmos.
Eu mostrei para ele que o DOT dos pneus são os mesmos. Isso. Porque se eu tivesse colocado um pneu seu que estava no seu carro, o DOT não seria o mesmo. Perfeito, então ótimo. Então aí a gente vai trabalhar agora em cima de outra questão. Em quanto tempo, aliás, qual era a quilometragem do... Não existe quilometragem do pneu, não? Calma, deixa eu terminar de perguntar à senhora. Qual era a quilometragem que estava o veículo quando foi realizada a troca? A senhora pesquisou ontem? Verifiquei, não estava marcando no sistema. Ah, deveria ter marcado, né? Sim. Mas olha só, 22/11/2022, os 4 pneus trocados na mesma data. Os pneus traseiros, eles permanecem compatíveis com uma troca. Os pneus traseiros, eles sempre têm um desgaste menor do que o dianteiro. Vamos conversar, vamos combinar uma coisa assim. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala e escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Todo pneu dianteiro, ele vai ter um desgaste superior do pneu traseiro. Mas nessa dimensão, me presta aqui as fotos. Isso aí é indiferente. Presta aqui. Não, tá bom. Essa reportagem, senhora Sabrina, ela vai ao ar. E isso, foi dito isso ontem, que podia fazer o que quisesse fazer, que não tinha problema, a reportagem não era problema. Não foi isso? Quando ele falou assim. Não tem nada pra porque o Gabriel, eu sei. Empresa, igual eu te falei, é uma empresa muito o Gabriel enorme, disse ontem, o Gabriel veio aqui e falou assim, ó, nós estamos tentando resolver da melhor maneira, se vocês puderem nos ajudar, certo? A gente precisa então desse laudo para falar, para mostrar que esse pneu foi, que esse pneu, mas eu não tenho problema nenhum com o Goodyear, eu não tenho relação jurídica com o Goodyear. A minha relação jurídica está com a MSN Soluções, Bono Pneu Betim, a senhora que tem que exercer esse mistério. Eu preciso do pneu para mandar para o Goodyear. Então manda, pega o pneu e manda. Não, mas hoje a gente vai mandar. Se você não quiser, eu vou te dar o endereço, porque ele não quis deixar o pneu. Eu falei assim, ó, vamos deixar, eu desmonto, só que o único problema é que eu não tenho outro pneu para te repor, para você ir embora, alguma coisa assim. Eu falei, ó, deixa o pneu comigo, que eu vou levar aí a senhora queria 30 dias. De 1 a 30 dias, não sou eu. Isso, não, é um bem essencial, senhora Sabrina. Olha aqui. Sim. Olha a qualidade, o estado desse pneu aqui. Olha o TWI desse pneu. Esse pneu aqui de forma nenhuma é compatível com o pneu trocado há 3 meses. O que acontece? Igual eu te expliquei, a senhora está me dizendo que o dianteiro desgasta mais do que o traseiro. Concordo com a senhora. Concordo pelo atrito, pelo peso, enfim. Só que nesta dimensão aqui, a senhora acha que desgasta? O Goodyear é um pneu muito macio. Entendeu? Agora, se eu tivesse colocado um pneu seu antigo, os dotes não seriam os mesmos. Não, isso aí já está superado. Entendeu? Já está superado. A gente não acredita que for o antigo mais não. Eu falei para ele, Gabriel, eu posso mandar para você, como eu fiz com esse cliente. Tirei o pneu, mandei, o laudo está aqui, o cliente vai ter uma restituição de então, pneu. então não é a primeira vez que acontece isso aqui na Bono. Isso não é da Bono. Isso aí é a fabricação. Eu não fabrico pneu. Eu sou revendedora de isso, mas aí a senhora vai, pega um endereço e fala assim, olha, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Se quiserem... Que você está falando. Foi o que me foi reportado. Como foi? Tá, eu falei, Gabriel, eu mostrei no laudo da mesma forma que eu estou mostrando para você. Eu tirei o pneu de um cliente, enviei para a fábrica tem de 1 a 30 dias. Isso não é eu, Bono, Sabrina. É a fábrica que fabrica o pneu. Para me dar um laudo, tá? Eu mando o pneu para ela. Eu falei assim, eu não vou mandar o pneu. Eu falei, olha, mas você precisa de um laudo para comprovar que o pneu é um pneu original, que não foi pneu reformado, que não passei a perna em você. Mostrei para ele o DOT, ele falou assim, eu não quero. Eu falei, olha, eu não tenho como te dar um laudo, porque eu não sou o fabricante do pneu. O que eu posso te fornecer é a minha nota fiscal, que eu estou me resguardando que o pneu que eu estou montando para você é um pneu novo. Entendi. Foi isso que foi passado para ele. Entendi. Como que a gente vai resolver a situação hoje, senhora Sabrina? Da mesma forma que eu falei com ele. Esqueci seu nome, perdão. Ben Mendes. Ben Mendes. O que pode ser feito, que é o procedimento legal das empresas, eu estou no ramo já tem 24 anos, esse é o procedimento. Eu tirar o pneu e enviar para a fábrica, lá para o meu fornecedor, que é nesse endereço, para eu pedir para eles um laudo. Entendi. Eu posso pegar, colocar até dentro do meu carro mesmo e levar lá para ver se eles conseguem fazer para você na hora. Entendi. Tá. Só que aí, então, a senhora tem 24 anos de experiência, talvez a senhora nunca ouviu esse artigo aqui, tá? Artigo 18. Os fornecedores de produto de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim como por aqueles decorrendo da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto por outra da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
restituição imediata de quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Até aqui é o que a senhora está dizendo, né? Esses 30 dias. Porém, o próprio artigo aqui, ele dispõe que, em se tratando de produto ou serviço essencial, o consumidor pode, essa substituição ela deve ser feita imediatamente. Mas a fábrica não disponibiliza imediatamente. Entendi. Então, mas então a fábrica não está considerando o parágrafo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que não tem como, não existe possibilidade de um veículo de família ficar 30 dias aguardando a troca de um pneu, aliás, a inspeção de um pneu. Sim. O que nós viemos aqui hoje foi o quê? Demonstrar à senhora que se é um bem essencial. Se a senhora quiser... Eu sei. Se a senhora, ótimo, muito bem. Então, se a senhora quiser, o veículo pode vir aqui hoje ao pátio. Pode, não tem problema. E hoje... Pro dono da loja, isso, né? isso. Só que os 30 dias a gente não vai dispor. É igual eu te expliquei. Igual eu falei com o Gabriel. Deixa o pneu, eu tiro o pneu pra gente levar, eu vejo com eles se eles conseguem estar fazendo um laudo pra eles, porque na verdade o pneu não vai pra fábrica. Deve ter algum consultor técnico da empresa que vai fazer um laudo. Mas normalmente, como o Brasil tem muitas garantias para ser feitas, demora um pouquinho mais. Então eles perdem esse prazo, isso não quer dizer que vai demorar esse tempo todo. Mas é porque não pode demorar. Eu falei, Gabriel, deixa o pneu, que aí eu vou tirar, eu ponho no meu carro. Eu falei, eu ponho no meu carro, levo lá pra gente verificar pra você. Só que a senhora disse que era 30 dias, é isso que ele refutou? Até 30 dias. Então não pode ser 30 então, dias. A gente precisa não é que eu não tô deixando de dar o atendimento, não é que eu não quero resolver pra você. Certo. Foi igual eu falei com ele, eu quero resolver, mas eu não tenho como chegar e responder por um produto que eu não fabrico, eu revendo. Entendi, sim, tá? sim. Então assim, em momento algum eu não me predispus a ajudar e a resolver o problema do cliente. Entendi. Tá? Que a gente está aqui justamente para isso mesmo. Ok. Então, assim, se você quiser trazer o carro, pode trazer da mesma forma que eu falei com ele ontem. Gabriel, pode trazer. Eu vou pedir os meninos para colocar lá. Eu vou pedir o dono da empresa para levar lá para a gente, para ele bater um papo com o dono da empresa lá, da distribuição, para ver se ele já consegue resolver para você. Entendi. Da melhor forma possível. Tá, aí eu vou dar o prazo à empresa de vocês de 24 horas para resolver isso. Não será de 30 dias, tá? A gente vai entrar em contato, inclusive, com a franqueadora, que é a Bono. Não tem problema, né? não tem problema. Eu acho que não é muito... Tá, deixa, isso aí é questão pessoal, né? Nós vamos entrar em contato, inclusive, com a Bono Central. Sim. Por quê? Porque o que foi dito aqui ontem foi o seguinte, nós viemos aqui para tentar resolver da melhor maneira. Tanto a senhora quanto o profissional da senhora disse assim, não tem problema reportagem, isso aí não tem problema. Tem. O que acontece? Tem. Ele veio falar comigo o seguinte, da forma que ele falou. Se você não resolver agora, vai vir reportagem, vai ter isso e aquilo outro. Falei, olha, Gabriel, não é assim que funciona. Por quê? Porque eu te entreguei minha nota fiscal, o produto que eu te vendi é um pneu novo, os dotes são todos iguais, desgaste que está tendo na dianteira, realmente o pneu dianteiro, ele dá um desgaste superior, tá? Mas em momento algum, eu me deixei de dar o suporte para ele e explicar a situação. Faz favor, Gabriel. Em momento algum, eu deixei de dar para ele esse suporte. Entendi. Senhora Sabrina, você esteve aqui ontem com ela, né? Sim. O que foi dito? Ela disse para mim que a forma de provar que os pneus eram novos... A nota fiscal. Era a nota fiscal. Sim. Mas o laudo... Deixa eu falar, por favor. Porque a única forma de provar dela era a nota fiscal. Se eu quisesse saber se eram novos ou não, ela era para mim nesse endereço. Você sabe que não foi dessa forma que eu falei com você. Era para que eu fosse nesse endereço, para que emitisse o laudo, para que eu fosse lá e verificasse se era desgaste, se era... Gabriel, não foi isso que eu falei com você. Você sabe que não foi isso que eu falei com você. Foi isso, sim. Você está sendo desonesto. Não eu sou muito correta com as minhas coisas. Não estou sendo. Você está sendo desonesto. Olha, eu falei com você pediu para mim um laudo. Eu falei, Gabriel, não tenho como te dar um laudo, te mostrei. Exato. Só que você não quis deixar a gente tirar o pneu. Você não quis deixar eu tirar o pneu para poder mandar. Aí eu falei com você, então assim, eu não tenho como te dar um laudo. Agora, eu posso então te dar um endereço para você tirar qualquer tipo de dúvida, porque lá que eles vão fazer uma avaliação do pneu. Mas é esse o ponto que a senhora está errada, Sabrina. Aí eu falei com você. Mas você não quis deixar o pneu. A minha relação. Você não quis deixar o pneu. Você acabou de falar que me passou o endereço para mim lá. Lógico, você não quis deixar o pneu, Gabriel. Você está sendo desonesto. Você podia ser honesto. Não. Podia. Você que tem que ser. Você que tem que ser. Porque eu virei e falei assim. Eu posso falar? A minha relação é com você, não é com essa empresa que é Alvorada. Você me falou isso ontem. Falei. Porque então o laudo, você que deveria enviar, não você me passar o endereço. Mas você sabe que eu ofereci pra você, eu queria você tirar não o pneu ofereceu. E você não deixou. Você não queria deixar os meninos nem mexer no carro na hora que deu o problema do botãozinho antes do carro. Não, eu falei, aí também.
Porque sabe? eles Você estragaram Ninguém estragou nada. o botão de ignição. de ligar, travou. E aí ele me perguntou assim, você me autoriza a arrancar Ele não queria autorizar. Eu Mas falei tá com certo, ele, o carro é meu. Ele não vai autorizar alguém abrir não deixa eu falar. não vai autorizar alguém abrir o Você painel deixa do eu meu abrir carro mesmo. O Tá painel, certo. se tiver se danificar, aí a culpa é sua. Sim. A responsabilidade é sua. é sua. minha. Aí eu falei, não, porque ele subiu na rampa. Falou que a responsabilidade seria sua. Não, mentira. Subiu foi na isso, rampa foi funcionando. comigo. Eu falei com você assim, olha... Você chama o seu funcionário? Chama. Ele sabe. Ele Sabe? sabe. Quem subiu a rampa foi o seu funcionário, não foi eu, não. Aí Não foi eu que subi a queriam que você autorizasse a abrir o painel e se Exatamente. tivesse alguma avaria, a responsabilidade seria sua. Travar o botão. Entendi. Aí ele falou assim, não autoriza. Eu falei, mas como é que você quer que eu resolva o problema? Ele falou assim, se danificar alguma coisa, você é responsável? Eu falei, sou. Foi isso que eu te falei. Aí eu falei, como Foi você isso é que eu te responsável, falei? como você é responsável, aí eu autorizei. Isso, exatamente. Eu falei, eu respondo se os meninos vão nos acompanhar, tanto que você filmou, tudo direitinho. Então, assim, em momento algum, eu mandei você ir direto lá. Pois não, eu tá pedi bom. eu falei com ele, vamos tirar o pneu. Tá bom, Sabrina. Hoje eu vou trazer então Tá. o veículo aqui, tá? E 24 horas a empresa terá o prazo de eu vou nos passar trazer. com o Matheus, com o dono da empresa, com o Pois seu não. Michel, e eu vou anotar seu telefone e a Pois gente não. Ok. entra em contato. Tá, bom? ok. Anota por gentileza. Passa o seu contato, por favor, Gabriel. Como é que é o nome mesmo? José Mendes? Bem Mendes. Mas pode colocar em nome do Gabriel, por favor. Eu vou sair daqui, eu tenho outros compromissos. O do Gabriel é o telefone que está na nota fiscal, não é? Isso. Passa pro Gabriel mesmo ou para você? Pro Gabriel mesmo. Tá, qual que é o número, Gabriel? E qual que é o outro número que você falou? Beleza. Tá bom. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Vocês vão pois não. tomar água, um café? Jamais. Obrigado. Vamos terminar aqui, gente. E aguardem aí que o Gabriel vai trazer alguns esclarecimentos aqui. Pessoal, acontecem coisas maravilhosas após a intervenção da Ronda do Consumidor. É necessário esse trabalho. Obrigado pelo apoio de vocês. Meia hora depois de sairmos da loja, depois de terem sabido que a Ronda do Consumidor passou pela Bono Pneus, meia hora depois, Gabriel ainda estava ao volante, teve que parar para receber a ligação da matriz da Bono Pneus para resolver, se prontificando a resolver o problema imediatamente. E aí, para vocês confirmarem, vocês já têm certeza disso, que você sabe que quem trabalha comigo tem que ser gente honesta, para vocês confirmarem acerca da honestidade das alegações do Gabriel, né, porque ele foi, aí durante a reportagem, acusado de ser desonesto, enfim, para vocês confirmarem acerca da idoneidade e honestidade do rapaz, veja só os pneus que foram trocados, que agora estão no veículo, e façam a comparação de vocês. Aqueles pneus antigos eram pneus novos ou vocês acham que não eram pneus novos? A empresa, ao atribuir ao Gabriel a conduta de, não, você vá lá em quem vendeu para nós e resolva esse problema, foi acertada? Se tivesse sido acertada, não teriam ligado meia hora depois da intervenção da Ronda do Consumidor para dizer, não, nós iremos resolver esse problema para vocês, porque é assim que determina o Código de Defesa do Consumidor. Veja aí como estão os novos pneus no carro. Agora sim, olha o TWI certinho, agora a Paula não vai ter problema com a aquaplanagem, tá tudo certo. Por quê? Porque a gente tem sim um papel anotado aqui. Por momentos na reportagem você consegue perceber que foi sim passada a responsabilidade de se resolver esse problema à fabricante. A relação jurídica do Gabriel era com a Bono. Eles que têm a obrigação de receber esse equipamento, por ser um bem essencial, resolver imediatamente. Não pode falar assim, olha, você vai ter que levar esse pneu lá em quem vendeu para a gente
e aí vai ser 30 dias. Não, então vamos esclarecer aqui, Gabriel. Deixa suas câmeras aí. Aqui tá bom a iluminação? Mais para lá? Aqui tá bom? Deixa suas câmeras aí. Oi, tá bom? Eu te acompanho, cara. Ah, muito prazer. Te acompanho direto, cara. Como é que é o nome do senhor? José Antônio. José Antônio. Isso. Muito prazer, seu José Antônio. Eu sou seu fã pra caramba. Ah, muito obrigado. É uma honra Faz um conhecê-lo. trabalho belíssimo. Muito obrigado. É uma honra conhecê-lo, tá? Vamos lá, Gabriel. Faz favor aqui, Gabriel. Porque você foi chamado de desonesto diante das câmeras, né? Só que você tem aqui alguns álibis, né? Vamos lá, vamos esclarecer. Foi chamado de desonesto, certo? Falaram para você, foi falado ali diante das câmeras que você não falou a verdade para mim, né? Como que esse papel chegou às suas mãos? Esse papel, ele chegou, eu informei para ela qual estava sendo o problema, e aí eu pedi para que ela tentasse resolver, verificasse, ela naquele momento verificasse se os pneus eram novos, porque essa tinha sido a informação que o mecânico tinha passado. Beleza. Aí ela falou assim, olha, pelos lotes do pneu, ela marcou em amarelinho os 4 pneus, ela garantiu que aqueles pneus eram novos. Certo. E ela disse assim, através dessa nota que eu vou te entregar, que é essa aqui, só através dela que ela conseguiria comprovar, e através dos lotes, que os pneus eram novos. Perfeito. Então aí deram a nota fiscal, certo? Então, aquela tese que a gente tinha levantado antes, até mesmo para favorecer a empresa, para entender que não tinha sido má fé ou um produto de péssima qualidade que tivessem ofertado, mas uma confusão ali, já falaram, não, foram pneus novos mesmo. Porque, como eu disse lá na reportagem, a gente até levantou a possibilidade de ser o quê? Talvez eles se confundiram, pegado os pneus traseiros antigos que estavam bons, colocado na frente, achando que a gente ia trocar só 2 e essa confusão. Mas falaram com você, não, né? Novos, isso. Tá aqui a nota fiscal. Aí? Aí você foi e pediu, então, próximo passo, que seria, né, a produção de um laudo. E aí ela virou e falou assim, olha, o laudo você pode, eu posso te passar o endereço, você pode, na própria revendedora que passou para ela os pneus, Alvorada Pneus, ir lá e pedir para que eles produzissem esse laudo. Perfeito. E você? Aí eu falei, então, por favor, me dê. Ela falou, esse laudo ele é produzido em até 30 dias. Mas aí, antes dela falar assim, antes de eu concordar, eu falei assim, não, mas a minha relação é com a Bono Pneus, não é com a Alvorada. Ela, não, mas a única forma da gente comprovar é assim. Aí eu falei, beleza, pode me passar o endereço que eu vou emitir esse laudo que a gente precisa também nos resguardar. Perfeito, gente. Então, assim, eu trabalho com o Gabriel há muito tempo, o Gabriel é meu assessor, né? Também ele resolve as questões todas que me envolvam. Então, o Gabriel está bem orientado. Eu falo para ele, Gabriel, a gente trabalha com defesa do consumidor. Então, todas as vezes que uma empresa quiser se esquivar do exercício da garantia, você tem que pedir laudo. Então ele está certo. Ele está certo. Ele veio aqui, se eles falaram não é nossa responsabilidade, ele disse, me deu o laudo. Perfeito, corretíssimo, igual bem instruído. Depois, outra coisa que foi levantada aqui, não, então, se você quer laudo, então aqui, eu vou te passar o endereço que é lá que você consegue. Ele falou assim, não, a minha relação jurídica, comercial é entre mim e vocês, Bono Pneus. Também está certo, está correto, está bem orientado. Ele não tem que pegar o endereço e falar assim, então eu tenho que procurar em outro lugar. Não. Por quê? Porque a empresa é aqui, a assistência técnica estando em outro lugar, a solidariedade que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor garante a ele deixar, então, os equipamentos aqui. Outra coisa que foi levantada ali, quando eles foram, então, ligar o carro, esse veículo que o Gabriel trouxe é uma SUV de acionamento, a ignição ela é acionada por um botão, né? E aí aconteceu? Eu cheguei com o carro funcionando. É notório porque eu cheguei com o carro. Sim. Deixei o carro para subir a rampa, quem sobe é somente funcionário. Certo. Ele ligou, encaixou o carro e quando encaixa o carro para ver a anel de balanceamento, o pneu ele tem que estar no local exato. Certo. Quando ele acionou o freio de mão e desligou o carro ele dá aquele leve para frente, né? E que saiu do desnível. Quando ele foi apertar de novo, o carro já não queria ligar mais. Certo. E aí o botão ficou travado, ele não ligava o carro. Certo. E aí, beleza, ficou tentando, não deu, vamos tentar fazer olhar o balanceamento, o alinhamento.
E depois a gente resolve essa questão. Eles até chegou a jogar desengraxante para ver se o botão voltava, porque estava travado. Beleza. Olhou tudo, me passou isso aqui. A hora de descer o carro para olhar, ouvir o barulho que estava dando. Foi a hora que eles virou e falou: não está voltando, eu preciso da sua autorização para que eu seja autorizado a mexer, a tirar o painel para tentar voltar. E aí, se tiver alguma avaria, se quebrar, a responsabilidade é sua. Eu falei: não, porque você subiu com o carro, para subir com o carro você teve que acionar para funcionar e com você que estragou. O carro chegou aqui perfeito, com o botão perfeito. Aí eu pergunto para qualquer um aí da audiência, se vocês estivessem com um carro de terceiros, alguém provocasse uma avaria no carro, você autorizaria essa pessoa a abrir o painel desse veículo para consertar? E se tivesse algum estrago maior, a responsabilidade ia ser sua? Não, então o Gabriel acertou mais uma vez, né? Então agora nós vamos aguardar da Bono Pneus. Eu vou pedir então que se deixe aqui os pneus, tá? Eles têm as fotografias, ontem já foi feita uma inspeção, por isso que, novamente, eu acho que o Gabriel acertou de novo. O Gabriel não errou de não ter deixado o veículo 30 dias, tá certo, o veículo é um bem de família e é um bem também de trabalho, né? As matérias da Honda do consumidor são realizadas nesse veículo, então é um bem essencial. Não poderia deixar comprometer esse veículo 30 dias aí, a não ser que a empresa falasse assim: eu vou te emprestar 2 pneus. Foi proposta isso? Não, isso eu cheguei a falar. Então, vocês conseguem me colocar outro pneu para que eu consiga andar? Ela falou: não, a distribuidora, ela não fornece. Pronto, então vamos aguardar se a Bono Pneus vai ter responsabilidade de averiguar primeiro, né? Que tem um problema aí, gente, que não pode ser esquecido não, né? 22 de novembro foram trocados pneus ditos como novos aqui na Bono Pneus, e olha como o pneu tá. Olha, bem, mas você deve ter ido lá viajado lá para o Himalaia, né? De carro, subido as montanhas do Himalaia, desgastou os pneus. Então, a quilometragem não bate, o tempo não bate e os outros pneus traseiros que foram trocados no mesmo dia estão muito diferentes dos pneus dianteiros, o que me parece ser um defeito do produto. Mas quem vai falar isso é quem periciar o produto. Então, Bono, eu espero que você resolva esse problema e oriente bem os seus profissionais, porque o Gabriel não chegou aqui ontem dando carteirada não, certo? O Gabriel chegou aqui ontem tentando resolver da melhor maneira, e aí quando ele encontrou resistência para resolver, ele falou assim: gente, a gente vai tentar de todas as formas para resolver esse problema, inclusive a gente pode levar esse caso para a imprensa, pode vir uma reportagem aqui. O que foi dito para você? Não tinha problema, a gente não tem problema com reportagem. Não tinha problema, a gente não tem problema com reportagem. Então, oriente os seus gerentes, seus gestores, Bono, de que problemas desse grau, né, que levanta diversas suspeitas, quanto mais rápido se resolver, melhor, né? Melhor. Então, de Betim, Minas Gerais, Betim de novo, hein? Betim. Você foi arrumar uma empresa para trocar pneus em Betim, hein, Gabriel? Pior do que o Gabriel tá sendo só a Paula, que compra móveis em Betim. Brincadeira, viu, gente? Eu gosto muito da sua cidade, pessoal de Betim. Sai de Belo Horizonte para comprar em Betim. Eu gosto muito do pessoal dessa cidade. Os moradores de Betim são muito hospitaleiros, gente muito boa. Mas Betim está sendo campeã aí da Honda do Consumidor. De Betim, Minas Gerais, bem menos para a Honda do Consumidor.